As ovelhas são preciosas. Nós vamos olhar esta realidade num texto que Jesus falou em João capítulo 10, e nós vamos ler somente 3 versículos, o versículo 11, 12 e 13, onde Jesus vai falar que duas pessoas, ou 2 grupos de pessoas, ele vai falar de um lobo, ele vai falar dos mercenários, que estão de olho, que querem tomar proveito, alcançar as ovelhas, mas ele vai se apresentar também como o bom pastor. E ele vai fazer algumas características que nós vamos meditar, vamos observar esta palavra de Jesus e aprender com ela. E graças a Deus que eu e você somos ovelhas, ovelhas de Jesus, ovelhas do pasto do nosso Senhor, e nos alegramos em ouvir aquilo que o nosso Senhor tem para nos ensinar. Portanto, João capítulo 10, versículo 11, 12 e 13, eu já quero, antes de ler este texto, te saudar neste dia com a paz do Senhor Jesus e desejar uma feliz semana. Nós que estamos começando esta semana e alegremente olhando para a palavra de Deus, para aprender algo, para crescermos, para estarmos em comunhão com o Senhor, que permitiu que esta revelação gloriosa estivesse em nossas mãos hoje para nosso alimento espiritual. Portanto, João capítulo 10, versículo 11, 12 e 13 dizem: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Uma das coisas que ao meditar neste texto eu fiquei muito feliz, que eu jamais tinha observado isso antes, foi a questão do quanto todo mundo está de olho ou tem interesse nas ovelhas. Neste caso, estas ovelhas aqui, que na simbologia são animais, e você sabe que porque são animais dão lucro ao seu senhor, não é? Enfim, era um negócio no tempo antigo ter ovelhas, não só da lã, mas enfim, da sua carne, etc. Então, a ovelha era um negócio e ela tinha um pastor. E você lembra Davi, o rei Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, né? Que cuidava das ovelhas do seu pai. Inclusive, traz um testemunho diante de Saul muito lindo da vida, da dedicação, do cuidado de um pastor de ovelhas. E nós observamos nos outros paralelos bíblicos do pastor de ovelha, como ele conhece até o Salmo 23, tão querido nosso, né? Onde o Senhor se apresenta como o nosso pastor, que nos leva a pastos verdejantes. Então, este cuidado, essa intimidade, até mesmo a correção à ovelha, é algo muito íntimo da figura do pastor, que geralmente sozinho está ali, não é, dirigindo aquela manada de animais, mas que tem esta intimidade com as suas ovelhas. Mas neste texto nós percebemos que Jesus não está falando, apesar de usar a figura da ovelha como animal e a do lobo, mas ele está falando de almas, de vidas. E veja o detalhe que ele diz que o mercenário, ele não é o dono das ovelhas. Ele diz, ele não é pastor, está no versículo 12, de quem não são as ovelhas, né? E a gente não leu o 14, mas ele diz, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Ou seja, o contexto que nós estamos olhando aqui são as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Cristo, sou eu e sou você. São os crentes, são aqueles que receberam a Jesus pela fé, são aqueles que se aproximaram da palavra, que a palavra entrou nos seus corações, floresceu, aleluia, que creram e entregaram o seu caminho ao Senhor e agora são nova criatura, pertencem a Ele. Estas são as ovelhas, mas eu fiquei muito impressionada de ver como há outros 2 grupos de pessoas que o texto fala estão de olho, estão interessados nas ovelhas. O primeiro deles é o lobo. Num contexto animal, o lobo vem matar as ovelhas, vem comer as ovelhas. No contexto aqui da palavra, que quando Jesus fala do lobo, ele diz que o mercenário vê o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo faz o quê? Olha a palavra, as arrebata e as dispersa. Então nós aprendemos que a figura do lobo, que me parece um inimigo
das ovelhas espiritual, neste paralelo espiritual deste texto. Por quê? Porque o que ele faz são duas coisas que Jesus coloca aí. Ele as dispersa e as arrebata. Arrebatar é tirá-la. Tirar do redil, levar para eles, ou seja, rouba. E nós recentemente, neste mesmo texto, falamos que ele é ladrão, não veio senão a matar, roubar e destruir. Então, o lobo, nessa figura agora de Jesus, vem arrebatar, tirar estas ovelhas do rebanho, do cuidado do seu pastor, daquele lugar protegido que ela estava, ele vem arrebatar. Mas quando ele entra naquele redil e começa a agarrar uma e outra, você pode imaginar que as demais começam a pular, não é? E dispersar-se. E é isso que Jesus veio dizer. Jesus diz, olha, o lobo chega e tinha mercenário lá cuidando delas, interessados na ovelha, que é o segundo tipo de pessoa que Jesus fala aqui. É que há mercenários, há pessoas que aparentam serem pastores, mas ele diz, eles não são pastores, eles são mercenários. Eles têm interesse, outros interesses que não verdadeiros, espirituais, divinos, e essas ovelhas não são dele. Aleluia! Porque quando nós nascemos de novo, nós pertencemos ao nosso Senhor, aleluia. Nós somos dele. Mas muitos aparecem, Paulo escreve de muitos deles, normalmente quando Paulo escreve nos fins dos tempos, que estes apareceriam e estariam pregando novos evangelhos, novas doutrinas e novas coisas aconteceriam no nosso meio, muito engano, mas são mercenários. Na hora que o lobo vem, eles não vão fazer nada pelas ovelhas. Pelo contrário, talvez façam até, como o lobo não é um animal, né? Façam um negócio para com as ovelhas. O fato é que Jesus diz que eles fogem. Eles não estão nem aí para o que vai acontecer, porque não é deles. Eles não têm amor pelas ovelhas, são mercenários. Mas Jesus termina dizendo que é o terceiro. Aleluia. A história fala de um lobo, fala de um mercenário que foge, mas fala do bom pastor. Não só o pastor, o bom pastor. O que o pastor faz? Um bom pastor como Davi, ele arriscou a sua vida pelas ovelhas. Ele conta para Saul, um dia veio um urso tentar arrebatar as ovelhas do meu pai. E eu fui contra ele e venci. No outro dia veio um leão, né, tentando mais uma vez contra as minhas ovelhas, contra as ovelhas do meu pai. E Deus me deu vitória contra eles. E Deus me dará, naquele contexto, vitória contra este incircunciso. E ele estava falando de um gigante chamado Golias. Confiando no mesmo Deus que historicamente na sua vida lhe tinha dado vitórias. Mas está Jesus aqui dizendo, essas são as minhas ovelhas. E Jesus, quando vê vir o lobo, ele não foge, porque as ovelhas são dele. Ele arrisca a sua vida. Mas no contexto do evangelho e a palavra aqui, ele não diz arriscar a vida. Ele diz dar a sua vida. Porque o que Jesus veio fazer quando ele veio a este mundo, aleluia, ele deixou a sua glória para entregar a sua vida pelas ovelhas, aleluia. Aquelas ovelhas de Israel e as outras que não eram ainda daquele aprisco que ele fala neste texto mais adiante, tinham tanto valor para Deus, tinham tanto valor para Jesus, que ele veio dar, entregar a sua vida por amor a elas. Não houve maior amor do que este. Não há maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida. Pode alguém dar dinheiro, pode alguém fazer algum sacrifício humano, já é muito pela amizade, pelo amor a alguém. Mas não há amor maior do que este, do que dar a sua vida em prol de suas ovelhas. E foi isso que Jesus veio fazer. Que nós nos alegremos neste dia de sermos ovelhas. Aleluia. Ser ovelha não é famoso, não é uma palavra de muita honra. Muitos querem ser líderes, pastores, humanamente falando, conhecedores, doutos e tantas outras coisas. Mas hoje cabe-nos nos alegrar que nós, antes de qualquer coisa que possamos ser ou fazer na obra de Deus, nós somos ovelhas do Senhor. Que Deus nos guarde dos mercenários, aleluia. Que Deus nos guarde de perdermos o nosso coração para não amarmos as demais ovelhas, caso alguém de nós tenha esta liderança, e mesmo dentro da nossa família, nós com nossos filhos, temos essa liderança de cuidado, aleluia, para que nós possamos
proteger, mas sobre toda maneira, Jesus deu a vida por nós e nós todos agora que nos alegremos, somos indistintamente suas ovelhas e para nos guardar, porque o inimigo queria tomar proveito de nós, queria nos acabar. Outros tinham interesse de várias fontes de interesse sobre as nossas vidas, mas quando vinha o inimigo, quando vinha o problema, eles jamais ficariam. Mas Jesus pagou o preço da sua vida e nós pertencemos a Ele. Alegremos-nos, amados irmãos, em nome de Jesus, de sermos ovelhas do pasto de Cristo. Sejamos fiéis, sejamos alegres, sejamos acalentadores, aleluia, de Jesus, aleluia, como ovelhinhas amadas. Vamos cantar, vamos alegrar-nos, vamos exaltar o seu nome, vamos agradecer a cada dia, vamos confiar nele, vamos aos pastos verdejantes que ele nos leve, às águas tranquilas que ele nos leve, ao invés de estarmos preocupados em ganhar o mundo, não, lembremos-nos, nós somos ovelhas que o Senhor possa guiar, alimentar a nossa vida a cada dia, porque para isso Ele deu a sua vida por nós. Amém.